Pai, nós te agradecemos por mais esse encontro, este momento, e que a palavra a ser ministrada seja revelada pelo Teu Espírito aos nossos corações. Amém. Que não venha ficar só no conhecimento, mais um conhecimento, mas que venha trazer vida para nós e que nós venhamos transbordar essa vida, que ela venha gerar fruto para que as pessoas possam ser alimentadas através dessa palavra, através de nós, que nós sejamos esse instrumento que vamos levar esse fruto para as pessoas. Que o Senhor esteja nos guiando, nos direcionando e falando conosco, assim como o Senhor falou agora com a Renata e confirmou aqui. Que isso seja natural para nós a Amém. cada dia, a cada momento, Amém. que nós possamos estar ouvindo a tua voz e obedecendo, sem medo, sem desculpas, mas pronto a obedecer o que o Senhor está nos direcionando e que teu Espírito derrame sobre nós o espírito de sabedoria, Amém. conhecimento e revelação. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então, hoje, boa noite, meninas, para quem ainda não falei com vocês. Embora nós não tenhamos pouco, a gente está aqui, né, falando das comidas do céu. Nós vamos continuar a matéria Justiça de Deus. Nesse momento, nós vamos falar sobre a necessidade da justiça. Por que houve a necessidade de existir a justiça de Deus? Eu acredito que depois a gente vai passar para a justiça no Antigo Testamento, como que era. Como eu já falei com vocês, a gente está revendo coisas, né, que a gente já sabe, a gente está voltando lá para o início, estudando sobre pecados, essas coisas, porque a gente vai entender todo o contexto para chegar na justiça que nós somos hoje, né, para viver a realidade da nova aliança de hoje. Então, agora nós vamos falar sobre a necessidade da justiça. Eu vou ler para vocês um texto sobre isso, rapidinho aqui. Vimos que o homem foi criado em perfeita harmonia com Deus em sua criação, isto é, em justiça. Então, a gente viu, nós fomos criados, né, a criação, o homem era justiça. Ele era justificado, já foi criado e justificado, que é o caso de Adão, né? Porém, ele pecou, e por essa razão deixou de ser justo. Foi separado da vida de Deus pelo pecado e, portanto, estava agora maculado por ele. Em estado de injustiça, nos mostra figurativamente que o homem tentou resolver esse problema de justiça com as folhas de figueira. Mas não foi aceito, pois Deus estabeleceria a sua própria justiça. Animais inocentes foram sacrificados para cobrir a vergonha do homem e da mulher. Como demonstração da bondade de Deus. Isso está em Gênesis 3:21. E como em prenúncio de que ele já tinha elaborado um plano que resolveria esse problema em 2 etapas. Então, a gente sabe, né, que quando o Adão percebeu que eles tinham pecado, ele foi se tampar, ele percebeu que estava nu, né, ele foi se tampar com a folha da figueira, claro que não deu certo, né, é a forma do homem resolver, é que eu falo. Hoje mesmo, eu conversando com a pessoa, eu falei com ela, olha, eu não quero fazer mais nada de mim, porque o que é bom, perfeito e agradável é de Deus. As minhas coisas vão dar errado. Eu não sei fazer por mim. Vai dar ruim. Então, o que eu tenho que fazer é seguir a orientação do Senhor. Então, o homem, quando ele pecou, ele tentou resolver, né, o problema tampando-se com a folha de figueira. Claro que não resolveu. Deus foi e sacrificou, né, matou para fazer, né, vestir eles com a pele de animal. Isso está lá em Gênesis 3:7. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aí, em Gênesis 3:21, fala assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Né? Então, a gente vê que o que está falando esse texto está lá na palavra. Aí, o que Deus tinha um plano?
né? Deus tem um plano que está sendo executado, né? Ele foi feito de uma maneira parcial e provisória, que foi através de sacrifícios de animais como substitutos do homem. Então, começou-se o sacrifício de animais para cobrir os erros dos homens, o erro do homem, né, que viria, que foi o que Deus fez em Gênesis 3:21. Ele sacrificou o animal e fez peles, né, vestiu eles com roupa de pele, igual lá nos Simpsons, né, vestindo roupinha de pele. Aí, só que isso aí foi uma forma parcial de resolver ali. Precisava-se que a coisa fosse feita de maneira plena e definitiva. Aí, nessa de resolver de maneira plena e definitiva, que foi feito um sacrifício de um justo. No entanto, isso só seria possível no futuro. Quer dizer, ali na hora, não tinha como resolver, porque precisava do sacrifício de um justo. E Adão tinha pecado, tinha rompido. Adão não era mais justo. Precisava-se que um justo viesse a existir para que fosse feito de maneira plena e definitiva. Aí, o que acontece? Essa pessoa que ia resolver esse problema definitivo, ele tinha que ser fruto da semente de uma mulher. Ele tinha que nascer de uma mulher. Está em Gênesis, vamos ler Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti, a serpente e a mulher, entre a tua descendência, os filhos do diabo, seriam essa descendência, e o seu descendente, que era Jesus. Este que é Jesus, te ferirá a cabeça, e tu, serpente, que é Satanás, lhe ferirás o calcanhar. Então, lá em Gênesis 3:15, já tinha uma profecia de como seria resolvido, de que Jesus viria, e que ele ia derrotar, que Satanás ia, né, ferir o calcanhar dele e tudo mais. Então, precisou-se de haver todo um desenvolver, a humanidade, né, as pessoas precisaram existir, nascer, para que a coisa fosse resolvida, por causa dessa questão, porque um justo que precisava pagar. Não tinha como Adão resolver o problema que ele causou. Aí é uma questão assim que muita gente pergunta, mas o que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Por que eu tenho que ser justificado? Eu já me fiz essa pergunta, né, no passado, quando eu não entendi. Gente, mas eu não fiz, né? Só que nós vamos entender agora, ó. Por causa da queda de Adão, a humanidade era representada por ele. Ela perdeu o acesso à vida de Deus, que era tipificada pela árvore da vida. E ela perdeu a capacidade de manter puro, que é a permanente comunhão de Deus, né, com o homem, e o homem longe do pecado. Então, todos os homens perderam a capacidade de crescer em rumo à perfeição. E mais cedo ou mais tarde acabariam pecando. Isso está em Romanos 5:12, quer ver? Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O que acontece aqui? Adão era o representante da humanidade. Só tinha ele e a Eva. Aí, o Adão me representava todos vocês que estão aqui, lá no jardim. Quando ele pecou, ele condenou todo mundo, porque ele era o representante. Era ele. Então, por isso que eu preciso ser justificado. Eu precisei, né, que a gente já foi. É até difícil dar aula lá no passado, né? Está tão enraizada a nova que é difícil. Por isso que todos precisaram ser justificados. Porque ele, que era o nosso representante, a gente vai ver que depois que Deus trouxe Noé, trouxe Abraão, gente, foi surgindo pessoas que se tiver, né, que eram para ser justas,
para morrerem por nós, mas não deu certo, não. Enquanto não veio o filho, o negócio não deu certo. Aí, olha só, como Adão pecou, quer dizer, ele pecou, o pecado entrou. Todos os homens pecaram, ok? Os gentios pecaram. Isso está lá em Romanos 1, do 19 ao 31. Eu vou. É uma parte longa para fazer resumo. Eu vou ler. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança à imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também deixaram o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, perfídios, sem afeição natural e sem misericórdia. Isso aqui é um texto que está explicando que os gentios pecaram. Então, a partir do momento que eles pecaram, eles começaram a adorar deuses, as criaturas, né? Eles deixaram Deus de lado e começaram a adorar a natureza, adorar a criatura, começaram a fazer coisas, imagens para ser adoradas. Eles entraram no pecado, e Deus os deixou, como diz, a própria sorte, vamos usar essa expressão aqui. Eles se entregaram às concupiscências, né, da carne, dos olhos, da soberba da vida, e Deus deixou. Aqui deixa claro, né, que escolha deles, né, porque aqui está explicando que os gentios pecaram, não vai explicar que os judeus também pecaram, né, vai explicar o pecado de todos. Aí, lá no verso 19 desse texto, fala que Deus se manifestou a eles. Deus se manifestou aos gentios, né? E no verso 20 fala que eles são indesculpáveis, porque a criação fala ao homem da divindade e do poder de Deus, ainda que estes não sejam visíveis. Eles, no verso 21 e 22, fala que mesmo tendo conhecimento de Deus, decidiram não reconhecê-lo, por isso suas mentes e corações ficaram em trevas. É o que a gente fala, eles tinham conhecimento, só o conhecimento. Eles não tinham, eles tinham o que a gente fala da fé mental.
tinham conhecimento, falavam de Deus, tal, mas não decidiram ter a fé do coração, a fé de acreditar unicamente em Deus, em servi-lo, em obedecê-lo, não tinham isso, né? Eles tinham conhecimento, né? Só isso. No verso 22 fala que a cegueira espiritual os conduziu à idolatria, e no verso do 24 ao 31 fala que a idolatria conduziu à corrupção moral. Então, assim, né, os gentios pecaram, e eles também necessitavam de ser justificados. Aí é outro verso que fala que os judeus pecaram. Durante todo o segundo capítulo de Romanos, Paulo defende o pensamento de que Deus não faz acepção de pessoas, lá no verso 11. E tanto o gentio quanto o judeu têm que prestar contas dos pecados que cometeram. A circuncisão dos judeus não os distingue no juízo, pois judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito. Né? Aquele verso que Paulo fala sobre circuncisão, né? Que a gente conhece bem. Circuncisão, para ele, que ele deixa claro, é a que está no coração, né? A pessoa escolheu no coração, né? Escolheu ser guiado pelo Espírito de Deus, né? E Paulo, ele conclui falando que todos pecaram e carecem da glória de Deus, lá em Romanos 3, 23, mostrando a necessidade que todos têm de ser justificados. Aí aqui a gente entendeu assim, todos precisavam ser justificados, sim, tanto porque tem pessoas que acreditam, até hoje, gente, eu já vi gente assim, que até hoje acreditavam que não, que os judeus não precisavam ser justificados. Eles não aceitaram. É diferente, mas eles precisavam, porque eles também pecaram. Né? Depois de tudo isso, com a queda, aí vem a necessidade da justiça, que Jesus chamou de fome e sede de justiça, que ele prometeu saciar em Mateus 5, 6. Vamos ler. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, a fome e a sede, como a Renata falou, o povo canta aí, ela já foi saciada. Jesus já resolveu. Então, não tem mais fome e sede. Porque se você ver, está falando em Mateus. Mateus aqui ainda é velha aliança, tá? A gente precisa entender isso. E a nova aliança, ela começa em Atos. Tá? Claro que tem os ensinamentos de Jesus. A gente tem que entender que o que é ensinamentos que a gente pratica na nova aliança e o que não. Então, assim, mas os evangelhos, os 4 evangelhos, eles são antes da nova aliança, tá? Porque Jesus ainda, né, não tinha acontecido o processo de Jesus morrer, ressuscitar, igual a gente sabe. Então, um dos grandes problemas que a gente enfrenta nas denominações é isso, que eles misturam nova aliança com o Novo Testamento. E velha aliança com o Antigo Testamento. E não é. Nova aliança é a cruz. É da cruz para frente. Né? O que Jesus conquistou para nós na cruz. O que é a nossa realidade após a cruz. Isso é a nova aliança. Né? Então, a gente precisa, as pessoas não têm muito conhecimento e misturam. Não é. Tanto que tem coisas que está escrito lá no Velho Testamento que é nosso dever hoje, da gente fazer, da gente praticar, a gente só não cumpre lei. A lei do Velho Testamento não é nossa. Embora a gente nem precisa, gente, porque se você tem Jesus, se você sabe a sua realidade que foi feita na cruz, como assim? Você não vai cumprir? O que a gente faz hoje é muito maior do que o que está escrito naquela lei. Né? Muito maior. O que tem para nós hoje. A lei só veio para matar, para mostrar, apontar o dedo para o erro. Né? E a nova aliança não é isso. Né? A nova aliança já foi resolvida. Tem um texto aqui, João 6, 32 ao 35. Eu vou ler para a gente ver. Dê, está falhando bastante. Não sei se é só para mim.
Tá Está falhando para falhando mais alguém? bastante. Não sei se é só para mim. Ai, meu Deus. Será que é a minha internet? Está Tá falhando para mais falhando? alguém? Porque para mim tá, essa última Tá parte ficou falhando tudo sim. picada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui no meu celular e vou deixar aqui gravando e vou falando pelo celular para ver se melhora, tá? Só um Tá. minutinho. Agora já foi constante, já não falhou. Essa sua frase foi inteira. Oi. Pode ser o jeito que eu estava aqui longe também. Nossa, não Aí pode voltou a falhar. falhar de novo. Vou entrar por aqui. Eu fui pegar o suporte do telefone. Vamos ver se agora vai melhorar, tá? Vocês me falam. Tá bom? Tá conseguindo ouvir? Tá bom? Vocês estão me ouvindo aqui pelo celular? Falhando, Deus. Tá. Eu vou Tá tentar falhando? mudar Eu aqui o tô meu. ouvindo bem. Se é só o meu, eu vou tentar Eu tô mudar ouvindo o meu bem. aqui. Aqui melhorou, viu? Ah, tá. Para Tô Indira ouvindo melhorou. bem também. Para mim não está falhando. Nem para mim. Eu vou mudar o meu aqui, porque para mim está dando muito. Então eu vou falando aqui pelo celular, deixa ali que tá gravando e vou falando aqui. Tá meio escuro aí, mas Então eu vou ler João 6, do 32 ao 35. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo. Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai, quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. E quem vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Então, é igual ele falou com a mulher lá, né? A mulher dos 5 maridos lá, que ela não teria mais sede, né? Então, a gente precisa entender isso. Essa fome e essa sede já foram resolvidos em Jesus. Agora, nós vamos continuar. Deus é justo, a justiça é parte do caráter de Deus, é base da sua autoridade. Então, nós precisamos entender que essa justiça que nós vivemos hoje, ela é parte do caráter de Deus. Né? Isso está em Salmos 89, 14, que fala assim: justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. Vou até falar uma coisa, espera um pouquinho só, que maravilhoso isso. Graça e verdade precedem justiça e direito. Pois é. Graça e verdade são Jesus. Uhum. Porque lá em João 1, ele fala assim, que a graça e a verdade vieram por Jesus, certo? E daí, Jesus precedeu a justiça e o direito, porque foi ele que cumpriu para nós. Exatamente. Então, ele paga o preço e conquista para nós justiça e direito. Ai, que coisa mais linda! Lindo. Quer dizer, nosso direito de justiça e pronto, acabou. É direito garantido por ele. Ninguém pode nos tirar, né, essa justiça de forma alguma. Aí, ó, vamos dar uma... Você está conseguindo ouvir agora, né, Rita? Beleza? Todo mundo está ouvindo, né? Então tá. Havendo o homem pecado, Deus, portanto, tinha que lidar com isto, de forma a resolver a questão sem negar a si mesmo.
né, que Deus ele não volta atrás, ele não nega, né, ele honra a palavra dele, né, sem negar a si mesmo, isto é, sem negar a sua natureza santa e justa. Se Deus decidisse deixar os nossos pecados de lado, ele negaria a sua justiça. Ou seja, ele não seria justo. No entanto, se Deus simplesmente julgasse o nosso pecado, poderíamos acusá-lo de não nos amar. Deus, contudo, é amor e é justiça. E por essa razão elaborou um plano de redenção para a humanidade e enviou a provisão para a nossa fome e sede de justiça. Jesus é o pão que desceu do céu para dar vida ao mundo. A provisão do Pai para nos colocar de volta na posição de justiça de Deus. Quando fomos a Jesus e cremos neles, fomos saciados da fome e da sede. Temos a justiça restaurada. Então, Deus viu a necessidade da justiça, criou-se o plano, fez, né, a execução do plano, teve o plano de redenção, e essa justiça foi resolvida em Jesus. É isso que, né, que fala aqui nesse trecho de sobre necessidade da justiça. Nós vimos que todos pecaram, né, não teve ninguém que não pecou, né, todos os povos, tanto gentios quanto os judeus, pecaram, e Deus amou todos da mesma forma que Jesus veio, cumpriu-se o plano de redenção para todos, né? Aí agora nós vamos falar um pouco sobre a justiça no Antigo Testamento. Eu sei que a gente já sabe bastante sobre isso aqui, mas é importante porque nós precisamos também, logo depois, entender sobre a justiça. Nós vamos entender os dois tipos de justiça, do Antigo e do Novo Testamento, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, para a gente também entender sobre justiça, a justiça de Deus e a justiça própria, que às vezes as coisas não estão acontecendo conosco porque a gente está em justiça própria, né? E não na justiça de Deus, né? Existiram vários sacrifícios que prefiguraram Cristo, né? A gente vai ver aqui o seguinte. Vamos ver o que temos qual que é a chave para o significado? A palavra sacrifício, temos a chave para o significado da morte de Cristo, pois nada é mais frisado no Novo Testamento do que o uso de termos sacrificiais para explicar a morte de Jesus. É por essa razão que devemos ter conhecimento a respeito dos sacrifícios do Antigo Testamento, pois cada um deles era um tipo de sacrifício perfeito e eterno, que seria realizado pelo Cordeiro de Deus, na plenitude dos tempos em favor dos homens. Gente, eu achei isso aqui fantástico, porque, assim, todo sacrifício que existiu no Velho Testamento, ele teve um significado. Estava significando Jesus, né, o que ele ia fazer por nós. Antes de qualquer coisa, é importante assinalar que Deus não foi pego de surpresa. É isso que eu falo. Tem pessoas que erram, às vezes, que pegam e falam, mas Deus... Gente, Deus não pode ser pego de surpresa, não. Deus sabe. Ele fez tudo, ele já escreveu o final da história, então ele sabe, né? Não existe surpresa para Deus. Surpresa, hoje eu fiz isso. Não, ele sabe, ele te conhece, ele mora dentro de você, né? Para quem é cristão, ele mora dentro. Antes da criação do mundo, ele promoveu um meio para a redenção do homem. O Cordeiro Pascal, no Antigo Testamento, era pré-ordenado vários dias antes de ser sacrificado. Vamos ler isso, está lá em Êxodo 12, 3 e 6. Deixa eu ver. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Isso foi em Êxodo 3 e 6.
Estes sacrifícios eram um tipo de Jesus Cristo, o Cordeiro Imaculado de Deus que foi. Aí Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo. Está lá em 1 Pedro 1, 19 e 20. Vamos ler. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Jesus também, ele foi morto desde a fundação do mundo. Está lá em Apocalipse 13, 8. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Jesus também, né? Antes, né? Desde a fundação do mundo, ele já sabia que ele ia morrer, né? Jesus, deixa eu ver aqui, no qual fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Gente, isso é maravilhoso. Nós somos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante o Senhor. Nós vamos ser santos e irrepreensíveis. Nós temos que ser santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Isso é lindo, lindo demais. Jesus, ele foi entregue pelo desígnio e presciência de Deus. Atos 2, 23. Fala assim, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Ele foi, né, entregue, foi determinado que ele faria isso, e ele foi crucificado. O santo, o irrepreensível, foi crucificado por mão de iníquos, por mãos de pecadores, de pessoas que, né, que erraram. Eles o condenaram, né? Eu estava vendo outro dia, um testemunho de um cara que ele era muito revoltado, sabe, com a vida, porque ele foi preso injustamente, um crime que ele não cometeu. Aí a pessoa que estava ouvindo ele virou para ele e perguntou assim, tá, e por causa disso você vive uma vida de amargura, né, de ódio, de angústia, né, essa vida assim, porque você foi preso injustamente. E Jesus? Você não falou que ele é o seu Senhor? Ele foi preso injustamente. E pior, ele morreu injustamente. Na hora que o cara falou isso, o cara lá que estava todo se vitimizando, o cara desabou. Sabe, você acha que foi revelado dentro dele, sabe? Faltava alguém virar, e o cara que estava falando com ele falou muito bravo, o cara apontou o dedo na cara dele. Estilo eu faço aqui, sabe? Assim, que eu... tipo assim, deu aquela acordada nele. É isso aqui. Jesus se fez. Ele fez a justiça em nosso lugar. Nós não temos nada o que fazer. Nós tínhamos que... eu estava conversando com uma amiga hoje, parei lá, toda segunda eu paro lá para conversar com ela sobre a Bíblia um pouco, porque é o dia que dá para a gente encontrar. Eu deixo Maria na escola, converso com ela, venho, converso com ela um pouco, volto para casa para estudar. Aí ela falando assim, que ela entendeu que as pessoas, elas têm a mania de separar Jesus santo, o Deus, o glorioso, do Jesus humano. Porque, eu expliquei para ela, porque é mais fácil para as pessoas diminuírem a cruz, vamos dizer assim, quando elas colocam Jesus como um Deus. Ele aguentou porque era Deus? Não. Ele aguentou porque era o propósito dele, porque Jesus era humano. Ele era 100% humano. Gente,
ele viveu todas as emoções que nós vivemos hoje. Vocês acham que Jesus não teve ansiedade? Pela oração dele, a gente vê que ele estava sofrendo de ansiedade. Ali, o mal físico da ansiedade, vou falar assim, da hora que ele ia morrer. Com certeza, quem sofre de ansiedade, né, que é o meu caso, que eu ainda tenho sintomas às vezes e tal, eu estudo muito sobre isso, eu estudo mente, eu procuro, eu vejo, a oração dele é de uma pessoa que está à beira do desespero, está na loucura, porque ele sabe que ele vai passar por aquilo ali. Só que nós vamos entender, uma coisa, gente, eu tenho que falar, não sei que dia que nós vamos estudar, mas nós vamos entender que Jesus não cumpriu toda a lei como se fala. Jesus cumpriu a lei que se referia a ele, tanto que ele curou aos sábados. Sim. Nós vamos ver isso aqui. Eu não sei que dia não, mas nós vamos. Porque aí você começa a entender. Jesus, ele sofreu. Jesus, ele viveu aqui na Terra. Ele curou. Tanto que ele curou quem quis ser curado. A gente sabe. Ele mesmo falou que lá em Nazaré. É Nazaré, não é? Que ele não conseguiu. Que ele não conseguiu. Porque se ele era Deus assim, se ele estava o Deus aqui na Terra, ele poderia, meu filho, o povo não ia ter escolha com ele, não. Mas não, as pessoas tinham escolha. Então, a gente precisa entender essas coisas para a gente não diminuir o que Jesus fez por nós e entender também a nossa natureza. Sabe? Eu conversando isso hoje, eu analisando, eu falei, Senhor, como isso é maravilhoso. Jesus. Gente, vocês não acham que as mulheres davam em cima de Jesus, não? Tipo assim, é claro. Claro, com certeza. Até eu ia querer namorar Jesus, gente. Presta atenção. Só que ele estava destituído da glória. Jesus não estava aqui na terra com o corpo glorioso. Então, ele sentiu. Olha, ele fez o primeiro milagre numa festa, acredito que de amigos, porque eu não, né? A gente só vai em casamento de amigo, né, gente? Pelo menos eu acho. Sim. Amigo. E porque a mãe dele pediu. A gente não faz as coisas porque a mãe da gente pede, porque o pai da gente pede. Tá vendo como que ele foi, como que ele era humano mesmo? Ele não fez o milagre porque ele quis, não, gente. Ele fez porque a mãe dele pediu para ele fazer. E ele foi obediente à mãe dele, sabe? Então eu fiquei vendo assim, eu falei, gente, é isso. A gente precisa entender a humanidade de Jesus. Ele foi humano. Mesmo humano, ele conseguiu ser justiça no nosso lugar. E isso é lindo, lindo de ver, porque eu vou falar para vocês, me encoraja a seguir mais em frente, porque ele, como eu, como carne e osso, né, de carne e osso normal, destituído da glória, ele conseguiu passar, eu também vou conseguir. Eu preciso pensar assim, claro que eu não preciso mais da cruz, até porque ele já resolveu os problemas por mim. Ele já fez tudo. Então, o que eu passar aqui é irrisório, é insignificante diante de tudo que ele fez por mim lá. Quando eu entendo que Jesus estava 100% humano lá naquela cruz. Sim. Entendeu? Inclusive porque senão o sacrifício não seria aceito. Porque a morte entrou na Terra por um humano. E Deus, ele é reto nas coisas que ele faz. Então, o pagamento do preço só podia ser por humano. E por isso que fala que ele era nascido de mulher. Por quê? Depois não sei nem se a Dê vai falar sobre isso, mas eu já fiz estudos sobre isso, de que logo depois de Gênesis, né, quando fala lá de Adão, Eva, aparece a genealogia, fala que os filhos de Deus entraram as filhas dos homens. E os filhos de Deus eram os anjos. Então, qual era a maneira... Caídos, tá? Caídos, né? Eram os caídos. Então, qual era a maneira do diabo perverter e não haver o filho da mulher para poder pisar a cabeça da serpente, a cabeça dele? Se
os demônios passassem a coabitar com a mulher, a ponto de as gerações de homem e mulher não existirem mais. Por isso que Deus usa Davi para matar gigantes. Porque gigantes era mistura de anjo com humano. Humano, isso. Ó, o Joseph Prince tem um estudo sobre isso que eu fiquei de queixo caído, assim, e assim, é tudo comprovado biblicamente. Biblicamente. O gigante de 6 dedos em cada mão, ele já foi até não sei quantos milhões de vezes que ele foi para Israel, e agora ele não vai para os lugares normais mais, ele vai para os lugares que são... A última vez que ele foi agora, ele deitou na cama de Elias. De Eliseu, errei. Ele entrou na casa que aquela mulher fez para Eliseu, eles abriram só para ele. Isso, e hoje ele tem acesso praticamente livre lá em Israel. Sim, eles amam a vida dele. Eu preciso achar os estudos, vou procurar. Porque o que eu faço aqui em casa é com a palavra dele, entendeu? Então eu vou rodando. Eu também. Tem uma hora que eu já nem sei mais qual que é. Mas essa daí é fácil, porque você colocando a questão dos gigantes da terra, vai puxar isso daí. Tá? Você coloca Joseph Prince, estudo sobre os gigantes, porque ele vai mostrando na genealogia, inclusive ele fala uma coisa que para mim me chamou muita atenção. Ele falou assim, por que é que houve o primeiro homicídio na Bíblia, de Caim e Abel? Porque, na verdade, o diabo, o que ele ouviu? Ele ouviu que alguém ia pisar a cabeça dele, ou seja, ia esmagá-lo e ia acabar com ele. Mas ele não sabia como, quando, nem quem. Então, qual foi o teste dele? Você vai olhar nas gerações, né, pós-Adão, que sempre tem um que se levanta contra o outro. Ou seja, estava aberto para semente maligna. Então, se aquele lá não era justo, então significava que não era ele que ia tentar contra ele, certo? Então, o que aconteceu? Ele olhou Abel e olhou Caim. Quem que obedeceu? Abel. Então, esse eu tenho que pôr da fora, porque vai que é esse, que é o que vai pisar na minha cabeça, entendeu? Então, nós vamos ver muito sequencialmente na Bíblia, que vai um irmão se levantar contra outro, um parente contra outro. Por quê? Porque o inimigo achava a brecha e entrava para aquele que era considerado justo, entre aspas, que é o que ele achava, né? Que estava em obediência a Deus, podia ser o que ia pisar a cabeça dele. É muito interessante, é muito interessante. Daí ele vai levantando os personagens bíblicos, sabe? Nossa, é espetacular. E a outra coisa que a Dê falou, que eu não queria deixar passar, o suor do sangue dele, foi feita uma pesquisa que, quando sua sangue, significa que os capilares, que é acerca quando entra em desespero, já chega na parte do desespero, esses capilares, eles vão estourando, né? Então, a agonização de Jesus naquela hora foi tão grande, de saber o que ele ia viver ali como humano, que ele suou sangue. É claro que o sangue tem outra conotação, né? Porque daí o sangue caiu na terra, e a terra que era enferma, ela também foi purificada. É muito detalhe. Lindíssimo, lindíssimo. Cada vez que a gente lê, nossa, é maravilhoso. Pode continuar. Deixa eu ver que eu esqueci. Lembrei. Jesus comprou de volta a vida eterna prometida por Deus antes dos tempos eternos. Isso está em Tito 1:2, que fala, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Então, como Deus prometeu uma vida eterna, Jesus foi lá e resolveu, trouxe a vida eterna de volta, que o homem perdeu, por causa de uma promessa que Deus tinha feito. Deus, a gente viu que Deus proveu meio de redimir o pecador, né? E que a vinda de Jesus à Terra foi a manifestação
histórica de um propósito eterno. Os sacrifícios feitos no Antigo Testamento foram ordenados por Deus com 2 propósitos básicos. O primeiro propósito era uma instrução que prefigurava o sacrifício perfeito, que redimiria a humanidade de uma vez por todas do pecado. E o propósito 2 era uma representação da graça de Deus para os arrependidos e crentes que desejavam um relacionamento com Deus, ainda que imperfeito. Então, o que a gente entende? Que aquelas pessoas lá da velha aliança, elas faziam sacrifícios porque elas queriam um relacionamento com Deus. Era imperfeito, né? Mesmo que imperfeito, era a forma que eles tinham de manter um relacionamento com Deus. A gente vê que Jó, né, ele pagava pelo pecado que nem tinha sido cometido ainda. O Jó era ansioso, sabe? O Jó sofria de ansiedade. Tinha que dar uma estalapram pro Jó, gente. Eu fico vendo isso, já falo, gente, como que Jó era ansioso? Porque hoje a gente estudando os perfis, né, as coisas a gente vê. Gente, como assim? Né? Você vai pagar por um negócio que você não sabe se você fez? Né? Então, é isso. A gente vê o desejo dessas pessoas de manterem um relacionamento com o Pai. Né? A primeira menção de um sacrifício ocorre em Gênesis 3. Lemos que depois que pecaram, Adão e Eva perceberam que estavam nus, numa indicação da nudez das suas consciências e sentiram vergonha. Cobriram-se, então, com folhas de figueira, como um ato de justiça própria, os quais Deus rejeitou. Olha para ver, Deus rejeita a justiça própria. Nossa, é muito sério isso. Assim, ele sacrificou um animal para cobri-los, que nós vimos lá em Gênesis 3:21. Este sacrifício foi o primeiro que apontou para a provisão do cordeiro, que tiraria o pecado de uma vez por todas do mundo. Vemos uma criatura inocente morrer para que o culpado seja coberto. E esse é o propósito principal do sacrifício. O primeiro livro da Bíblia fala de um inocente morrendo pelo culpado. E o último fala do Cordeiro Imaculado morto para livrar os culpados. Deixa eu só falar uma coisa da diferença aí. Eu não consigo ficar quieta, tá? Pode falar. Os cordeiros, né? Os cordeiros, eles até o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eles cobriam o pecado. Está bem explicado isso. O Cordeiro era a figura de Jesus, mas ele não tinha o poder de tirar o pecado, porque ele era inocente, mas ele não tinha vida em si mesmo, né? Jesus era inocente e tinha vida em si, para poder nos livrar, porque o que o homem, o salário do pecado é a morte, certo? Sim. Então, o homem estava morto em seus delitos e pecados. Então, Jesus tinha a vida para devolver para o homem, né? Tanto que ele fala, aquele que ele fala assim, quem tem a vida, agora eu esqueci o versículo bíblico, estava na ponta da língua, ele foi embora. Mas ele fala assim, que ele tem a vida, aquele que crê em mim, eu sei assim, aquele que crê em mim, ainda não que lembro pereça, mais. não, ainda que... João 11. Viverá. João 11, 25. Então, mas tem um que ele fala que ele é a vida. Ele faz a menção daquele que se alimenta dele, tem a vida. Tem uma passagem que fala assim, aquele que se alimenta de mim, também por mim viverá. É alguma coisa nesse sentido, né? É João mesmo, eu acho, viu, Edirã? Mas eu não lembro onde está, não. Mas, assim, ele tinha a vida para dar, né? O cordeiro não tinha. Então, o que o cordeiro fazia? Ele cobria a manifestação do pecado, né? O roubador estava dentro do homem. Na hora que ele rouba, manifesta o pecado. Então, aquele cordeiro é sacrificado pelo roubo que tinha acontecido. Mas o desejo de roubar permanecia no homem. Porque o cordeiro não tinha esse poder de purificar o coração do homem. Ele só tinha o poder de tomar aquele pecado sobre si, que eles impunham as mãos, né? E transferiam a culpa lá.
Então, ele tinha o poder. O que significava aquele cordeiro? O cordeiro era o que tinha roubado no lugar do homem, então ele era morto. Né? Como se ele fosse culpado do roubo. Mas o desejo continuava no coração do homem. Então, Jesus vem e ele não cobre pecado. Jesus vem para tirar o pecado, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ah lá, ela já achou. Lê para a gente, Di. Então, eu vou ler na versão, espera só um minuto, NVI, tá? João 6. NVI fala assim. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eu vivo por causa do Pai que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim viverá por minha causa. É esse? Sim, é esse mesmo. Ele tem vida em si. Ele que era o único que tinha vida para dar. Né? Eu sou o verdadeiro pão do céu, que desceu Isso do mesmo. céu. Seus antepassados comeram maná e morreram. Quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. É esse mesmo. Pode continuar, Dê. Então, aí após esse primeiro sacrifício, que foi Deus que fez, né? Que matou o primeiro animalzinho para fazer as vestes, né? Após o primeiro sacrifício de um animal realizado por Deus, nós vamos ver que essa prática ela continuou sendo realizada no Antigo Testamento, desde Gênesis. Ó, foi feita por Abel. Vamos ver Gênesis 4:4. Fala assim: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Noé, vamos ver Noé, Gênesis 8:20. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Abraão fez, vamos ver. Abraão está em Gênesis 22:13. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o cordeiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Essa história que a gente conhece bastante, né? E Jacó, vamos ver Jacó. 31:54. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem pão. E também em 46:1. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Aí, vamos ver lá, Êxodo 40:28, fala assim: pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação e ofereceu sobre ele o holocausto, oferta de cereais, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Então, a gente vê que isso foi continuando. Aí, lá em Levítico 3, eu não vou ler, porque é o capítulo todo, gente. Também fala muito. Levítico 6, do 1 ao 7, fala sobre essa questão dos holocaustos, do sacrifício. Então, virou-se uma prática deles, né, na antiga aliança, fazer esse sacrifício. Então, a gente entende que não resolvia como deveria se resolver, né, que é apagar o pecado, tirar o pecado, não. Mas era a intenção, eles tinham, vamos falar que eles tinham uma boa intenção no coração, que era manter um relacionamento com Deus, né? É um relacionamento de medo, né, essas coisas, mas era. Né, que eu acredito que eles tinham muito, muito medo do Senhor, né? Porque eles não tinham esse relacionamento de amor com o Pai. Eles não conheciam isso, né? Aí, Deus vai lá. Agora a gente vai falar daquela confusão de línguas. Ai, gente, por causa disso eu tô aqui tendo que estudar inglês, italiano, espanhol, né? Por causa disso, desse povo aqui. Eu fico muito brava com isso, porque dificuldade de aprender o inglês, misericórdia. Depois da confusão de línguas, lá em Gênesis 11 fala, vocês sabem, né, gente, da torre,
né? Que eles estavam construindo a torre para ir para o céu. Olha o que uma unidade não faz. Porque eles estavam tão unidos, né? Eles falavam a mesma língua. Por isso a importância da pessoa estar unida e falando as mesmas coisas. Gente, eles iam construir uma torre, né? A escada, sei lá o que é que eles iam fazer, não sei o que eles estavam fazendo direito, para chegar ao céu. Eles estavam simplesmente subindo. Eles não tinha ninguém que fazia uma barreira. Não vai dar certo, vocês não podem fazer isso. Porque eles falavam a mesma língua. Eles estavam em unidade, com o intuito errado, é óbvio. Mas era unidade. Eles estavam ali, aquela união. Era mais que união, é uma unidade. Eles eram um só, né? E estavam com esse objetivo. E aí, né, desandou, porque Deus foi lá e fez a confusão de línguas, cada um, né? Os descendentes de Noé espalharam-se por todo o mundo, levando consigo o verdadeiro conhecimento de Deus, pois até ali não havia registro de idolatria. O que ocorreu em seguida é descrito em Romanos 1, do 19 ao 32, que a gente leu já, né? Que começou a idolatria, o pecado, toda aquela coisa horrorosa lá que aconteceu, né? A questão da sexualidade e tal. O povo deixou de adorar a Deus e começou a adorar as coisas que ele criou, fazendo da natureza, dos animais e até dos homens objetos de culto e adoração, tornando-se cegos espiritualmente. Quando as trevas espirituais ficaram densas novamente, como havia acontecido antes do dilúvio, Deus começou de novo com Abraão, como havia feito com Noé. Então, quando a gente vê, é como se Deus fez um reset de novo, né? Começou, antes, como a Terra estava com problema, fez um reset, acabou, destruiu tudo, e começou de novo com Abraão, né? Então, a gente... aí vamos ver que o plano de Deus era fazer de Abraão o pai de uma nação que restauraria ao mundo a luz do conhecimento da glória de Deus. Anos mais tarde, Deus separou a nação de Israel para ser santa e deu-lhes um código de leis que governaria sua vida moral, civil e religiosa. Nesse código constava a lei dos sacrifícios, que ensinavam a maneira correta de se aproximar de Deus e adorá-lo para aquela dispensação. Depois, em outra matéria, nós vamos estudar dispensações, tá? São 5, hoje a gente está na dispensação da graça, tá? Mas, né, cada época teve uma dispensação, né? A mosaica, né, que foi de Moisés, a abraâmica, que foi de Abraão, e assim vai. A adâmica, que foi de Adão, né? Aqui, Abraão é a dispensação abrâmica. Tais sacrifícios eram oferecidos com o objetivo de alcançar comunhão com Deus e encobrir, igual a Renata falou, obstáculos que impediam essa comunhão, os pecados. Então, eles eram só encobertos. Eles não eram tirados do homem, eles não eram jogados no mar do esquecimento, né, nas profundezas do mar, não sei bem. Cada Bíblia fala uma coisa. Eles só eram encobertos. Isso permitia que o homem continuasse o relacionamento com Deus. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram bons, ou não teriam sido ordenados por Deus. A gente tem que entender que foi Deus que ordenou, né? Que fosse feito. Eles eram bons no sentido de terem cumprido um determinado propósito, incluído no plano divino, né? É para isso. Ele estava incluído no plano divino, ele era, né, Deus que mandou, eles estavam fazendo, né? Entretanto, apesar disso, eles não aperfeiçoavam os ofertantes, nem resolviam o problema do pecado de forma definitiva. Por que não fazia isso? Porque o sacrifício de um animal não pode se comparar ao valor da alma de um ser humano. Uma vida humana só poderia ser redimida por meio de outra vida humana e perfeita. Hebreus 10:4, vamos ler?
porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Abrindo uma aspas aqui, outro dia eu estava vendo um jurista falando, e ele falando assim, que as pessoas ficam, hoje, as pessoas ficam assim, eu estou buscando justiça. Acontece alguma coisa, a pessoa quer buscar justiça, igual aconteceu um assassinato aqui na minha rua, gente, na avenida que eu moro, a 200 metros da minha casa. Foi no feriado, dia 15 de agosto, aqui foi feriado, e aconteceu. Um cara entrou dentro da farmácia do outro cara e matou ele, disparou. Os dois tiveram uma luta e o cara disparou 9 tiros, deu 12 perfurações no dono da farmácia. E a gente vendo tudo. Gente, da minha casa eu vejo o lugar, sabe? Se eu saio no portão eu vejo, porque eu moro na avenida principal do bairro. E isso foi por causa de uma fofoca. Esse cara, dono da farmácia, ele foi para o Instagram, ele era tipo influencer, se julgava influencer digital aqui, só que ele era muito agressivo com as pessoas no falar, ele fazia calúnias, ele fazia fofocas das pessoas. Ele foi para o Instagram falar que o dono de uma lanchonete daqui do bairro foi pego na cama com outro homem, pela própria esposa. Isso é verdade. Só que isso aconteceu já tem uns 3 meses. Ninguém mais falava sobre isso. O cara, dono da lanchonete, já tinha voltado a morar aqui no bairro, já tinha reaberto a lanchonete. Vida seguindo, gente. E esse dono da farmácia se dizia cristão. Ele falava versículos bíblicos para justificar a fofoca que ele fazia, o julgamento que ele fazia. Ele destratou a tia de um amigo meu, que eu chamo ela de tia Cassinha. Ela é respeitadíssima na cidade, é jurista aqui há mais de 30 anos, é uma mulher que nunca perdeu uma causa, quando ela era advogada, ela, uma excelente pessoa, foi vereadora aqui, foi deputada, e ela é um amor de pessoa, simpática. Eu peguei ele destratando ela aqui na porta da minha casa. Eu fiquei muito brava, porque ela é uma mulher de mais de 50 anos. Merece respeito, né? Todo ser humano merece. Na época que ela estava como candidata. Enfim. Então, a gente vê, assim, aí ele foi lá, esse cara da lanchonete, mandou mensagem para ele, pedindo ele para parar de falar, falou com a esposa dele para pediu ele para parar de falar, vários dias, e ele continuou indo para o Instagram, fazendo stories, falando disso. O cara entrou lá, os dois discutiram, o cara disparou, ele morreu lá na hora. Foi uma coisa horrorosa. Aí, o povo foi para a internet postar justiça pelo Tiago. Aí, eu vendo o jurista, não falando desse caso, aí eu fui procurar na lei, né? Porque eu tenho vários, a minha família é uma família de juristas, vários advogados. Meu irmão, eu convivi com os advogados do meu irmão por 5 anos, inclusive todos eles falavam, Denise, o que vai fazer direito para você trabalhar com a gente? Todos eles queriam que eu fosse trabalhar com eles no escritório. Eu falei, não vou para a faculdade de novo, 5 anos de novo não, é demais para mim. Então, eu, né, sempre envolvida nessas questões e tal. Aí fui dar uma pesquisada, eu falei assim, analisando o vídeo, o cara não entrou para matar ele, o cara entrou para tirar satisfação. Ele partiu para cima do cara, o cara tirou e tal, enfim. Aí o povo pedindo justiça. Falei, gente, a lei daqui, ela não pode ser justa. Porque se a lei fosse realmente justa, eu estava vendo esse jurista falar, o Rai, que é o cara que matou, ele teria que ser morto também. A justiça, se ela realmente for feita, ela tem que ser assim, do jeito que você fez, tem que ser feito com você. Aí a justiça aqui, que a gente vive, ela é uma apaziguadora. Ela é assim, para resolver, para acabar com o conflito, ela só apazigua. Porque o que as pessoas querem? Que o cara que atirou seja preso. Ele nem vai ser preso, porque ele é amigo da polícia, ele está foragido e pronto, acabou. Aí o que eu falo, não existe isso da gente ir com a nossa própria força, com o nosso próprio jeito, buscar justiça. O homem não consegue ser justo.
Porque se o homem realmente fosse fazer a justiça do jeito que é, né, que se entende de justiça, não tinha mais ninguém vivo nessa terra, porque matou tem que morrer, né? Igual os muçulmanos fazem lá. Então, aí eu estava entendendo o seguinte, que por que eu estou falando isso? Porque a justiça de Deus precisava que um homem fosse morto. Porque Adão morreu. Não morreu fisicamente, morreu espiritualmente, mas ele morreu. Nós não iríamos morrer, né, fisicamente, inclusive. Adão morreu, não na mesma hora, mas depois ele morreu. Sim. Então, como que... Gente, precisou do Adão ir, viver 900 anos, morrer, vir outros e outros e outros, até chegar Jesus vir, andar aqui na Terra e morrer fisicamente e espiritualmente, como aconteceu com Adão. A justiça é isso, é igual. Ela não tende para um lado ou para o outro. Senão, Jesus não precisava ter morrido. Jesus podia ter sido preso, ficar lá 30 anos na cadeia e saía. A justiça foi feita. Não é assim que funciona. A justiça, de verdade. Então, o que a gente tem aqui na Terra não é justiça. É claro que eu nem fico falando isso, não. É um juízo. É um juízo, e é igual esse aqui do pecado. Matou o cordeiro, né, para encobrir. É uma encobrir, porque se o cara que matou for preso, a família vai ficar feliz, vai falar assim, foi feito justiça. E ela é mal interpretada, né? Porque o homem, o homem fala de justiça, mas, na verdade, o que ele exige é o juízo. Porque ele quer olho por olho, dente por dente. Ó, fez, também quero que pague. Porque o juízo é isso. O juízo é você pagar o preço. Lá na palavra fala que Deus é o justo juiz. Uhum. Ele é os dois, o justo e o juiz, né? Então, por ser o justo juiz, tinha que vir alguém para cumprir esse julgamento, e foi Jesus. Exatamente. Certo? Mas aí, nesse caso, é juízo, não justiça. Porque a justiça de Deus, não a que o homem diz que ele quer, a justiça de Deus é trazer o homem de volta para ele mesmo. Isso é a justiça de Deus. É reconciliar o homem. A justiça de Deus não tem nada a ver com a justiça que o homem fala que é justiça. Porque a justiça, na verdade, é reconciliação. Por isso que o Espírito Santo da verdade, ele veio para convencer o homem da justiça, dizendo, caminho de volta para o Pai. Então, a justiça é a reconciliação daquilo que a gente tinha perdido quando Adão pecou. Nós ficamos em um abismo. Deus de um lado, homem do outro. Pecado separou, né? Para poder haver a reconciliação, tinha que ter havido um juízo. E o juízo foi todo caído em Jesus. O juízo foi caído em Jesus. Para quê? Para ele restabelecer a justiça novamente. Exatamente. E nós voltamos à condição original. De justiça, exatamente. Exatamente. É isso. Então, a gente precisa entender que o que acontece aqui na Terra não é justiça. Não é justiça de Deus. Não porque a justiça de Deus ela já foi feita em Jesus. E hoje a gente vive essa condição, né, de justificados. Hoje nós somos a justiça de Deus e voltamos à condição original, que era a condição que Adão vivia lá no jardim, né? Eu sempre falo, a gente está superior a isso porque o Espírito Santo habita dentro de nós, né? Estamos superiores a ele. Vamos ver aqui o ponto 2. Eram ordenanças carnais, exteriores, que não eram capazes de purificar o coração do homem. O sacrifício de Cristo purificou o nosso espírito. Então, o que era feito lá, né, na antiga aliança, ele não podia purificar o coração do homem, né? Ele ia lá, matava o bichinho, fazia o holocausto, pronto. Aquilo ali não tinha o poder de transformação do coração dele, né? Sua imperfeição era denunciada pela repetição. Olha só, Hebreus 10, do 1 ao 2. Isso aqui é interessante, ó.
Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles ofereceram. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado. O que é? Sua imperfeição era denunciada pela repetição. Eles tinham que fazer o sacrifício sempre. Não era uma vez só. Né? De tempos em tempos, eles tinham que ir lá matar o bichinho e fazer o sacrifício. O nosso caso, não. Jesus fez uma vez só. Ninguém mais precisa fazer. Ninguém mais precisou fazer. Ele resolveu. Então, né, como não tinha o poder de resolver, ficava tendo essa repetição de holocausto, de sacrifício. Então, por isso que é uma coisa que eu sempre falo. Ore uma vez e depois só agradeça. Tem gente que pede perdão pelo mesmo pecado há 30, 40, 50 anos. Pecou em 1910 e está pedindo perdão até hoje por aquilo. É uma vez só, gente. Acabou. Tem que resolver de uma única vez, né? Vamos ver sobre a justificação dos santos da antiga aliança. Vamos ver isso aqui. Hebreus 11, 39 e 40, vou ler. Ora, todos estes, os heróis da fé, citados nos versículos 1 a 38, que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Gente, isso aqui está falando o seguinte, eles, né, foram lá, os heróis da fé e tal, mas nós vivemos, para nós foi uma coisa superior a nosso respeito, porque nós tivemos Jesus morrendo por nós e o Espírito Santo habitando então, dentro de nós. Eles não tiveram isso. Eles não tiveram a nova aliança. Vamos ler aqui, Enoque, Elias, Abraão, Moisés e muitos outros foram justificados pela fé em Deus na antiga aliança. Eles foram justificados. Mas sabendo-se que os sacrifícios de animais eram insuficientes para aperfeiçoar os homens, em que base foram salvos os santos do Antigo Testamento, então? Vamos ver? Hebreus 9:15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Vamos ler também Romanos 3:25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. A redenção definitiva da humanidade era uma promessa feita por Deus. Quando o homem caiu, a antiga aliança, ela era incapaz de prover uma redenção perfeita. Quando Cristo morreu, ele efetuou a remissão das transgressões que havia na aliança anterior. Olha isso. Então, nós temos que entender, isso significa que eles foram salvos pela fé no futuro sacrifício realizado por Jesus. Deus os justificou a crédito do que Jesus Cristo faria, por causa da fé que eles tiveram. Eles foram aperfeiçoados no mesmo momento que todos nós, da nova aliança, no sacrifício de Cristo, eles creram neste sacrifício que haveria de vir. E nós cremos nesse sacrifício que jamais se realizou. Para nós, né, nós não vimos ele se realizar. Por esta razão, Hebreus 11:40 diz, para que eles, sem nós,
não fossem aperfeiçoados, ou seja, eles foram aperfeiçoados conosco. Então, ó, perceba que o Novo Testamento explica claramente que não foram as obras da lei que eles praticaram, nem os sacrifícios de sangue de animais, mas a fé que eles tiveram em Deus e na promessa que os justificou. O que é isso aqui, né, gente? Eles acreditaram na profecia que Jesus viria e seria o Salvador, que seria o Senhor e Salvador da humanidade. Então, eles foram justificados por uma fé no futuro. Uma fé no futuro, modo de dizer, uma fé que no futuro aconteceria. Nós somos justificados por uma fé que nós cremos que aconteceu no passado. Porque ninguém aqui viu Jesus sendo crucificado. Assim eu espero. Né? Se viu, tá no nível de fé que não era nem para estar aqui, era para estar voando por aí, né? Que não morreu até hoje. Então é isso. É o que isso aqui é a fé de Abraão. O que eles viveram foi a fé de Abraão, né? Eles acreditaram e eles viveram, tanto que eles experimentaram os milagres, né? Foi Elias que foi trasladado? Não é Elias que foi Então, a gente pode ficar igual a ele, ser trasladado, por causa dessa fé que eles tiveram, uma fé do coração no que ia acontecer no futuro. E Deus colocou isso no crédito, gente, eles passaram a fé no crédito, né? Vou lá no crédito, ou parcela esse negócio aqui em 12 vezes e pronto, vai acontecer. Isso que eles fizeram. E nós cremos, nós temos uma fé de que isso já aconteceu. Pronto. Então, por isso que eles foram justificados junto com a gente, conosco. A partir da morte de Jesus, eles já tinham morrido, mas eles foram justificados, né? No mesmo tempo, vamos falar assim, né? Na mesma data. Vamos ler aqui Hebreus 11:33. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões. Isso aqui está falando dos heróis da fé, né? Eles viveram essas promessas, eles viveram eles praticaram a justiça lá no Velho Testamento. Aí, nós vamos aprender agora sobre imputar, porque depois nós vamos estudar o propósito da lei. Imputar por algo em sua conta. Acho que nós já aprendemos isso. Creditar ou contá-la entre as coisas que lhe pertencem. Ser-lhe creditado e o que lhe é imputado passa a ser seu legalmente. Lhe é contado como sua possessão, creditar, atribuir. Então, essa justiça nos foi imputada. É um direito nosso legalmente, não temos dúvida disso. E Deus não mudou. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, ele ainda requer a fé para que o homem seja justificado. A nossa fé na obra de Cristo nos foi imputada como justiça, e agora ela legalmente nos pertence. Então, gente, essa justificação, essa justiça, ela nos pertence e pronto, acabou. Se alguém falar o contrário, é problema dele. A gente não pode, de forma alguma, deixar que isso deixar de lado essa verdade. Ela tem que estar enraizada no nosso coração. Eu sou justiça de Deus aqui. Pronto, acabou. Ele já resolveu tudo para mim. Na antiga aliança, eles tinham uma justiça limitada. A gente tem que entender que lá na antiga aliança tudo era limitado, porque eles não tinham o Espírito Santo dentro deles. Ainda não tinha sido feito o sacrifício de Jesus. Então era limitado. Mas hoje, nós que estamos vivendo no período da nova aliança, após o sacrifício de Cristo, que ele falou, está consumado, temos uma justiça ilimitada. Então, sabe aquele Espírito Santo sem medida? Ele é nosso.
o que Jesus viveu aqui na Terra, o que foi creditado a Jesus pelo Pai, depois que ele morreu, foi creditado para nós. Então, a gente não precisa pensar que tem limite, que a gente não pode andar sobre as águas, que a gente não pode curar enfermos, que a gente não pode multiplicar pão, que a gente não pode arrancar moeda da boca do peixe. A gente pode fazer tudo isso. Nos está liberado isso. Isso foi conquistado por Jesus, por Jesus para nós na cruz. Tá? Vamos ver aqui o propósito da lei. Né? A lei tinha um propósito. Até a lei tinha um propósito. Então, nós também temos, né? Então, vamos ver aqui um pouquinho sobre o propósito da lei. Deixa eu ver aqui. Nós podemos terminar a justiça do Antigo Testamento hoje? Vamos terminar e a gente deixa do novo para a semana que vem, tá? Já está terminando. Que aí a gente vai poder conversar. O propósito da lei. Os israelitas, eles cumpriram a lei na expectativa do que ela os justificasse diante de Deus. Como se o fato de a praticarem comprasse a salvação e tornasse-os aceitável a Deus. Olha só. A gente ainda vê isso até hoje. Pessoas achando que pode comprar a salvação, né? Eu vejo pessoas que fazem alguma coisa, uma boa ação e falam assim, não, estou garantindo meu lugar no céu. Me dá vontade de falar assim, tá, não. Né? Mas eu fico calada, tá, gente? Eu aprendi, tá? Antes eu falaria, hoje eu fico calada. Aí, se a pessoa continuar o assunto, eu falo com ela, né, da salvação, tá? Mas com muito cuidado, estou aprendendo. No entanto, o objetivo da lei era justificar o homem, mas de avultar... Não, peraí, fiz errado. No entanto, o objetivo da lei não era justificar o homem, mas de avultar o pecado, ou seja, mostrar o pecado e nos conduzir à futura justiça que viria pela fé em Cristo. Então, é o que a gente fala. A lei, o propósito dela é o quê? Apontar o pecado. Falar assim, você pecou nisso. Você está errado nisso. É isso. O propósito dela era esse. Mas ela tinha um propósito que era para ser legal, entendeu? Que era mostrar o pecado, mas conduzir a pessoa para a futura justiça. Mas era para a pessoa ter fé em Deus, confiar em Jesus, no sacrifício de Jesus, que ali está tudo resolvido. Só que os fariseus, a religião, não fez isso, né? Ela apontou o pecado, ela condenou, ela deu sentença, ela deu juízo, fez tudo com as pessoas, né? Vamos ler Romanos 3, 19 e 20, deixa eu ver o que fala. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Né? Então, a gente não vai ser justificado pela lei, porque a lei ela aponta o pecado, ela não aponta a solução, ela aponta o pecado. É uma coisa que a gente sempre fala com as pessoas, é o seguinte, se Deus te deu uma doença, você não pode, então ele não vai te curar, né? Que as pessoas falam que Deus, né? Deus dá doença e Deus manda doença. Não vai, porque aqui está falando, se a lei, ela te aponta o pecado, ela não vai resolver o problema, ela vai te condenar. Né? Então, a gente tem que ter isso. Então, se Deus te dá doença, ele não vai te dar a cura. Para que ele vai te dar doença, te dar a cura? Ele vai deixar você com a sua doença, você vai para o hospital e se vira com o médico lá. Né? Vamos ler Romanos 5, 20 e 21. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, que é o pecado, tá? Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para que a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Gente, tem muita gente
esse versículo causa uma polêmica terrível. Eu vou ter que abrir um parênteses aqui. Aí, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que acontece? Não quer dizer que a graça vai superabundar só que a graça é abundante só se tiver pecado. Não é isso. Quer dizer o seguinte, se no lugar tem pecado, vai superabundar a graça, vai vir uma graça tão grande que vai destronar esse pecado, vai acabar com esse pecado. Tem uma graça superabundante para acabar com esse pecado. Mas a graça está disponível também o tempo todo para todos que querem, né? Ela está aqui para onde não tem pecado também, sabe? E o seguinte, a graça não é justificativa para a gente pecar, para a gente errar. Mas se acontecer um pecado, vai superabundar a graça sobre nós, porque o amor de Deus é gigante, é faraônico, não tem como escrever, é imensurável por nós. Então, vai superabundar sobre a nossa vida de amor. Então, se a gente peca, a gente, né, quando a gente erra, acontece alguma coisa, a gente tem o amor de Deus, uma graça dele, para nos permitir que isso seja consertado, que isso seja arrancado de nós. A gente precisa entender isso. Nós não precisamos estar pecando para aproveitar, para viver debaixo dessa graça, não. Ela está disponível para nós, mas quando nós errarmos, ela vai superabundar sobre nós. Porque se nós errarmos, se a gente errar, se a gente pecar, a gente vai precisar dela, de uma super graça, para a gente poder conseguir se manter firme, voltar, sabe? Não se condenar, não se culpar, entender quem a gente é isso. Onde abunda o pecado, essa superabundar a graça, é um amor de Deus por nós, eu entendo assim, é como se fosse uma misericórdia dele, assim, não, eles estão muito ali tem pecado, precisa de muito de mim, sabe? Você pega, por exemplo, vocês que são mães, meninas, que tem mais de um filho. O seu filho, quando ele está passando por problema, você não dá muito mais atenção para ele? Porque ele está precisando, ele está com problema. Eu vi aqui em casa, a minha mãe, a atenção era triplificada em cima do meu irmão, quando o meu irmão estava passando por problemas, né? Acho que vocês sabem um pouco da história. Então, a minha irmã, que não sabe lidar com a situação, muito imatura, falou assim, o filho preferido, não sei o quê. Não sei se era o preferido, mas eu digo assim, era o filho que mais precisava de amor. Era o filho que mais precisava do cuidado dela. Tanto que hoje ele não está mais entre nós, fisicamente aqui, ele está lá com Jesus, a minha mãe, ela não tem entre eu e minha irmã quem ela dá mais atenção. Porque ela não tem problema, nós não temos problema para ela, sabe? A gente, agora, com a separação da minha irmã, ela deu uma quedada mais pro lado da minha irmã. Ficou indo uns dias na casa da minha irmã, sabe? Para ficar com a minha sobrinha e tal. Eu vi ela dando um suporte para minha irmã, mas a minha irmã passou por uma separação. A Maria Eduarda hoje fica só aqui em casa, todo dia a Maria Eduarda está aqui, ela super cuida da neta e compra tudo e faz. Por quê? Nesse momento, Maria Eduarda está precisando, Maria Eduarda está passando por um processo de ansiedade que está causando problemas físicos nela. Ela está já com aqueles negocinhos no pé, soltando, dando os bolinhas no pé, no braço, ela não está conseguindo comer de forma adequada, está ficando nervosa, é o processo. Né? Então, o que acontece? A minha mãe está ali. Quando aconteceu com os filhos do meu irmão, era a mesma coisa, em cima deles ali. Eu estou pegando um exemplo de um ser humano. Imagine Deus. Um filho dele está no erro. Vocês não acham que ele vai estar ali jorrando amor, jorrando? Tudo, às vezes o filho não vai receber, não vai pegar, né? Porque está tão assim, mas vai estar disponível para ele. Entende? Como o meu irmão muitas vezes não pegou o amor da minha mãe por ele. Mas ele sentiu, chegou um momento que ele sentiu.
que ele veio, que ele ficou assim, um super filho, fazendo tudo para ela. Quando ele caiu a ficha da vida dele, ele começou a cuidar da minha mãe como assim, vocês tinham que ver. E por isso, inclusive, ela sentiu demais a perda dele, porque ele era um super filho para ela. Mas ela foi uma super mãe, ela superabundou de amor em cima quando ele precisava. Entende? E teve retorno da superabundante. Eu ia falar desse outro lado. Aonde ele estava no poço, é ali que é mais usado. Tem essa também, que as pessoas elas acham que assim, depois do que acontece, fica uma vergonha. Não, é nessa área que foi uma vergonha antes de Cristo que se torna glória para Cristo. Exatamente. Né? Que se torna glória para Cristo. Então, a superabundância da graça, ela também é manifesta dessa maneira. Aonde a pessoa deu problema, é naquela área da vida dela, em Cristo, que vai ser onde ela mais vai ser usada. Exatamente. Aquela tragédia vai virar uma grande vitória. Para a glória de Jesus, para levar. Quantas pessoas eu já fiquei sabendo, por exemplo, que, principalmente com relação à droga, né? Muito com relação à droga, que elas eram drogadas e, assim, destruíram lares, né? Hoje, o que elas fazem? Elas resgatam os drogados, porque eles sabem como que a graça os alcançou ali. Exatamente. Então, a graça que está sobre eles é super abundante para resgatar aqueles que estão passando pelas mesmas coisas que eles passaram, né? Então, essa graça, a superabundante graça que fala a palavra de Deus, ela é nesses dois sentidos, é quando é preciso e depois, quando você está de pé, você a devolve para Deus. Exatamente. Né? Foi o que aconteceu, né? Aqui dentro da minha casa eu vi, né? Então é isso. Então a gente precisa, as pessoas ficam distorcendo a palavra, né? Para ficar criando doutrinas, brigas ali, coisa de fariseu, gente. Para mim é farisaísmo. Mas a palavra é aqui, ó. É para não aceitar a graça, porque o homem tem que pagar um preço, entendeu? Para o homem é fácil ter que pagar um preço, porque daí ele se justifica. Não, eu banquei, entendeu? Eu cumpri a lei, eu banquei, então eu tenho direito. Né? Então, ele volta para a justiça própria. Se ele faz, ele não depende totalmente de Jesus. Né? Ele pagou o preço, então ele vai e se justifica. Então, agora, é muito mais difícil para o homem receber, é coisa simples, né? É só a gente pensar assim. A Denise chega na minha casa, né, com um prato de bolo maravilhoso, né? Geralmente, quando se vai entregar a travessa de volta, o que a gente faz? A gente enche a travessa de outra coisa, não é isso? Exatamente. Você me deu, eu te devolvo. Não é assim que funciona? É o próprio do homem. Querer não saber receber gratuitamente. Agora eu vou falar, eu costumo devolver até sem lavar, se eu comer na mesma hora. Após levar essa vasilha, pronto. Você já aprendeu a receber. Eu já. Foi difícil. Eu tenho um amigo que tudo que ele pede a gente fazer para ele quer pagar. Eu olho para a cara dele e falo assim, para de me atrapalhar, faz favor, você pediu um favor, eu estou fazendo. Depois, para frente, lá na frente, se você quiser me presentear com alguma coisa, você fica livre, mas agora não, eu estou te fazendo o que eu quero fazer, eu quero semear, né? As pessoas têm dificuldade de receber, acham que tem que pagar o que recebe, e não é assim. Aí você está na justiça própria. Né? Vamos continuar aqui, que nós vamos acabar essa parte hoje, em nome de Jesus. A lógica da lei era provar ao homem que ele era pecador e precisava da misericórdia e do perdão divino, que seriam manifestos na plenitude dos tempos por meio da redenção de Cristo, prometido pela lei e pelos profetas. Lá em Hebreus 7 fala sobre isso. O que acontece? A lei foi para isso, para mostrar que o homem precisava da misericórdia e do perdão divino.
com a redenção de Cristo. Só que Cristo veio cumprir o plano de redenção, mas o homem continuou na lei. O homem, assim, a grande maioria, a maioria da igreja, da religião, a religião fez isso. Então, gente, se a gente for analisar, a maioria dos cristãos não vivem isso aqui, não vivem na graça, não aceitam a justiça, parece que nem conhece o versículo que fala que eles são justiça de Deus. Por quê? Não foi aceito. Não foi aceito. O que Jesus fez na cruz, sabe? Não reconhece. Não, opa, Jesus fez lá na cruz, já está resolvido. Está falando que está resolvido aí. Entende? Em princípio, a lei era até bacana, né? Joia. Não, você vai com a fé em Cristo, que ele vai vir, vai te salvar. Igual a gente fica aqui crendo no arrebatamento, né? Eles criam que Jesus ia, ficavam lá esperando Jesus, e nós aqui esperando Jesus de novo, na segunda vinda, né? No arrebatamento. Mas não resolveu. Esse é o problema. Por que a gente está aqui tendo que estudar a justiça de Deus? Boa noite. A Helenice, eu nem deu tempo, ela já saiu. Por que a gente está aqui estudando justiça de Deus? Porque isso nos foi tirado. Isso não nos foi, sabe? A gente foi realmente tirado, porque foi feito um ensino contrário a isso. Então, nos foi ensinado o contrário, nos foi tirado isso aqui. Tem um cara, eu esqueci o nome dele, talvez alguém é um desses pensadores, que ele fala o seguinte, que chegaria um dia que a gente teria que ensinar para o homem que a grama é verde. Eu não sei o nome dele, mas ele fala essa frase, chegaria o dia que teríamos que ensinar o homem que a grama é verde. Por quê? É ensinar para o homem o básico, o que ele está vendo, o que é, tipo assim, a realidade dele, sabe? A gente teria que ensinar. E é esse tempo. Eu fico vendo hoje, você precisa ensinar. Eu vejo pessoas aí quebrando a cabeça para ensinar um pai e uma mãe o que se pode, o que se não pode fazer com o filho. Eu estava vendo o caso daquela mulher que o filho dela fica gravando os vídeos dela. Ela é prostituta e os filhos... E tem um negócio aí de... Esses sites aí de pornografia. E o filho que grava ela fazendo as cenas. Que é isso? A gente vive num... Outro dia o pessoal estava falando essa questão de lei, né? Negócio de... Parece que se agredir homossexual, aí é uma lei aí que saiu aí, aí como é que é? Se agredir, virar... Tipo, vai ser, tipo como se fosse 2 crimes, né? A agressão e tal. Aí o pessoal falou, nossa, ainda bem que agora existe essa lei e tal. Eu tenho liberdade de falar com os meus amigos. Falei, gente, não entendo por que vocês estão... tipo assim, esse tipo de lei, que coisa horrorosa. Gente, coisa horrorosa é a gente viver num país onde tem uma lei que o filho não pode maltratar o pai idoso. É a gente viver num país onde tem uma lei que fala que o pai não pode agredir um filho, um pai não pode estuprar uma filha. Precisaria existir uma lei para isso, gente? Eu perguntei, sabe? Falei, precisaria disso? Alguém precisa ter uma lei falando para você que você não pode espancar a sua mulher, a sua companheira de vida? Isso, sim, para mim, é o cúmulo do cúmulo, porque isso é ensinar para o homem que a grama é verde. É falar, meu filho, você não pode agredir seu pai idoso, você não pode agredir seu pai em momento nenhum, né? Você não pode violentar o seu filho em momento nenhum da vida, não existe isso. Você não... Aí a gente tem lei para isso. Isso aqui já... Qualquer lei que vier daqui para frente é o quê? É nada em relação a isso, porque isso é o básico do ser humano. E eu fico vendo, né, analisando tudo, eu fico estudando essas coisas, eu fico assim, meu Deus, isso tudo, a grande maioria desses problemas, essas coisas todas, é porque nos foi tirado
foi tirado da grande maioria da população, vou falar assim, porque de nós não, a identidade a paternidade, o amor de Deus, essas coisas. Isso foi arrancado, gente. E vou falar para vocês, ninguém que está lá no mundo quer servir numa igreja, quer viver um lugar dessa lei, não. Dessa lei que julga, que condena, que faz mal para as pessoas. Quem quer viver isso? Ninguém quer. Mas se você chegar para as pessoas e apresentar o Cristo, o Jesus de verdade, sabe? Você apresentar a nova aliança, você apresentar esse amor, aí sim. Se você tiver uma vida desse nível, as pessoas vão querer conhecer, vão querer estar com você, mas ninguém quer estar num lugar que só aponta o dedo, que condena e que manda para o inferno, que luta com o diabo. Amor. O tempo todo, sabe? Eu fico pensando nessas coisas. E quando eu vi que o plano da redenção, ele foi feito por Cristo, ele foi cumprido lá, né, naquela cruz, e ele nos foi tirado pela religião. Hoje, e tanto que hoje a gente que é da nova aliança, a gente nem é muito bem aceito, né, gente? A gente não é querido, de forma alguma. Ninguém é um problema para nós, né? Eu estava vendo, gente, o Reinar, ele não tem nem 40 mil seguidores no YouTube. Olha os ensinamentos daquele homem, era para o mundo todo, tá vendo? Todo mundo, todo cristão do Brasil e dos outros países vendo aquilo ali, aprendendo a nova aliança. Não. Não tem. Aí o que faz agora, o que fala da lei, o que fala da condenação, o que vende, o que pede dinheiro, tem lá 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. E o cara que ensina a vida de verdade com Cristo, tem nem 40 mil. Eu fiquei, na hora que eu vi, eu falei, gente, que loucura é essa? Que barreira que foi imposta pela religião. E a gente, nós da Nova Aliança, nós somos julgados e condenados não é pelo mundo, não é pelas pessoas que estão lá. Inclusive, essas pessoas gostam muito da gente. Eu falo por mim. Gostam muito, querem ouvir de nós, mas os da religião não querem saber de nós. Eu não tenho mais nenhum amigo da época da religião, os que continuaram nas igrejas, nenhum deles convivem comigo mais, eles não me aceitam mais. E eu não discuto, diante de Deus, eu nunca discuti, nunca briguei, nunca falei nada. Mas eles não me aceitam mais. Porque agora eu descobri que eu sou livre, né? Em Cristo, claro. A nova aliança, eu não preciso estar lá, de cabeça baixa, obedecendo coisas de homem, né? E quando eles se fala alguma coisa comigo, aí eu falo assim, a palavra fala isso, isso e isso, né? Então, tá resolvido, né? Corto o assunto, porque para mim o que importa é o que a palavra fala, não o que o outro acha, né? Então, assim, nós, agora que estamos aprendendo justiça de Deus, nós vamos ficar com um olhar, sabe, assim, eu creio, a visão mais aberta para tudo que está nos acontecendo, e vamos aceitar menos ainda coisas que não são de Cristo, que não são do Senhor na nossa vida. Eu tenho certeza disso. Então, a gente já se prepara para coisas futuras que virão. Vamos dar sequência aqui. Como nós vimos, a lei não foi dada para justificar o homem, mas para mostrar a este que ele era culpável diante de Deus. Se a justificação fosse por meio da lei, que necessidade haveria de se levantar outro sacerdote e, consequentemente, outra lei, né? Que é, no caso, essa outra lei aqui, é uma aspas, é a nova aliança, né? É levantar Jesus para fazer tudo de novo. Não devemos, portanto, praticar a lei ou fazer boas obras para nos justificar. Toda tentativa de justificação por meio de qualquer coisa que fizemos será fracassada. É pela fé em Cristo que somos salvos e justificados. As boas obras que fazemos são um produto, uma consequência
o fruto da nossa justiça pela fé em Cristo. A Bíblia chama de frutos de justiça. Nós vamos falar sobre justiça mais adiante. Então, o que acontece? Tudo que eu fizer hoje é uma consequência da justiça que foi feita para mim e da minha fé em Cristo. Então, qualquer obra que eu for fazer, né, que a fé sem obras é morta, as obras que eu vou fazer não é para justificar, para eu ganhar um lugarzinho no céu, não é para ser salva, é pela fé que eu tenho em Cristo, é eu sabendo que eu sou justiça, e através dessa fé eu consigo mover o que for necessário aqui na terra para fazer a obra. É o que o Reinhard faz, né? Vamos citar ele, porque a gente já estava falando dele. É o que ele faz. Ele tem a justiça, né? Ele sabe que ele é justificado, ele usa a fé dele para construir aqueles orfanatos, para fazer tudo. É pela fé em Cristo que se move, né? Que há um mover em todas as regiões, nas regiões celestiais e terrenas, para que aconteça a obra. Então, é isso. Não é cumprir lei, não, cumprir a lei não vai nos fazer nada, tá? A não ser ficar achando que a gente é pecador. Vamos falar sobre o cumprimento da lei, que aí nós vamos terminar esse tema da justiça na antiga aliança. Na antiga aliança, não. Na antiga aliança, isso mesmo. Sabemos que Jesus veio para cumprir a lei. No entanto, muitos não sabem que, de fato, o que de fato significa o cumprimento da lei. Nos termos bíblicos, a maioria das pessoas acredita que Jesus veio para fazer tudo o que a lei mosaica exigia, sem exceção no nosso lugar. Vejamos o que a Bíblia fala sobre o cumprimento da lei. Nós estamos chegando à parte que eu falei, tá? Mateus 5,17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Vim para cumprir não poderia estar no sentido de praticar. Pois em João 5,18 está escrito que Jesus não guardava o sábado, enquanto a lei o exigia que fosse. Em João 8, uma mulher foi flagrada em adultério, e a lei ordenava que ela fosse apedrejada. Entretanto, Jesus não apedrejou, o que significa que ele não praticou a lei, de forma como algumas pessoas pensam. Em Mateus 12, Jesus argumenta que Davi fez o que não era lícito fazer e mesmo assim ficou sem culpa. E diz também que os sacerdotes violam o sábado e ficam sem culpa. E tudo isso ele falou para defender os seus discípulos, que faziam o que supostamente era ilícito fazer em dia de sábado. O que então significa a expressão vim para cumprir? Jesus cumpriu tudo a respeito dele. Deixa eu ler direito. Jesus cumpriu tudo que a respeito dele estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. De acordo com o texto de Mateus 5,18, a lei mosaica estaria em vigor até que tudo se cumprisse. Isto é, até que todas as profecias a respeito da obra redentora acontecessem. Vamos ver Mateus 5,18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. O que acontece aqui? Jesus, ele não cumpriu a lei, ele não fez cada coisa da lei. Ele simplesmente, ele cumpriu o que estava a respeito dele. O que se falava a respeito dele foi cumprido. Item por item foi cumprido, foi feito até o momento da cruz. Depois que tudo foi cumprido, ele foi para a cruz. Tudo. Então, Jesus não fez o que estava escrito na lei mosaica. Ele não ficou fazendo aquilo lá. Ele cumpriu o que a lei falava a respeito dele.
Não aqueles 600 e tantos itens lá da lei mosaica. Aí eu te falo, se nem Jesus ficou fazendo as coisas lá, por que que nós, na nova aliança, vamos ter que fazer? E vou falar para vocês uma coisa que eu pensei que agora é coisa de Deus. O mesmo vai acontecer com a volta de Jesus. Jesus, vai voltar, vai vir, né, nos recolher no arrebatamento, depois que tudo que tiver escrito se cumprir lá na palavra, lá em Mateus. O que a Fabiana perguntou? Que lei mosaica? De Moisés, a lei mosaica é de Moisés, que foi escrita na pedra, né? Moisés já escreveu as leis na pedra. Então, o que acontece? É tipo assim, gente, na hora que eu vi isso, eu falei, ai, Jesus, obrigada por esse esclarecimento, por essa revelação. Jesus não cumpriu a lei. Ele cumpriu o que estava escrito a respeito dele. Ele fez. Pronto, acabou. Ele veio, fez o que ele tinha que fazer e foi embora, e está com o Pai. E ele vai voltar de novo quando tudo que tiver escrito lá se cumprir. Tudo que tiver, né, as profecias do fim do tempo. Lá em Mateus 24, não vamos ver isso lá em Apocalipse, escatologia. Bem para o final vai ser, acho que, geralmente, escatologia é a última coisa que a gente estuda. Porque senão a gente fica meio piradão, sabia? Porque escatologia deixa a gente doido. Nossa, Deus. Vai cumprir-se em Jerusalém. Vamos ver o que foi dito a respeito disso. Vai cumprir-se em Jerusalém. Lucas 18, 31. Tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: Eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Ali. Está escrito aqui em Lucas. Vai se cumprir tudo que foi por intermédio, nossa Deus, dos profetas em relação a Jesus, que é o Filho do Homem, né? Cumpriu-se na cruz, Atos 13, 29. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Até o sofrimento lá da cruz, né? Já tinha sido profetizado e se cumpriu lá. E o já se cumpriu em Lucas 24, 44. Vamos ver o que é esse. A seguir, Jesus lhes disse: São essas as palavras que eu vos falei. Estando ainda convosco, importava-se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Importava, né? Estava escrito, cumpriu, tudo que estava escrito já foi feito? Pronto, resolveu, acabou a lei aqui, né? Vamos assim, tipo assim, deu um reset, né? E vamos começar de novo com as novas leis, vamos falar assim, da nova aliança, né? Eu terminei por hoje. Na semana que vem, nós vamos estudar a justiça no Novo Testamento, né? Que é muito mais legal para nós. Nós aprendemos a do Velho. Aí aqui nós vamos de novo estudar a morte de Jesus, a explicação da morte de Jesus e do cálice, tá?